de número 0064, indicando a substituição do deputado Kendi Nunes pela deputada Marlene Fengler na Comissão Parlamentar de Inquérito. Seja bem-vinda, deputada. Senhores deputados, vamos então aos expedientes. Recebemos expediente da Universidade Federal de Santa Catarina pedindo prazo de dilatação pelo mais 30 dias. Recebemos este ofício dia 30, então fica automaticamente prorrogado o prazo de 30 dias para entrega de documentos. Senhores deputados, também recebemos do Ministério Público, e deu entrada nesta casa no dia 2, mas chegou nesta comissão no dia 6, expediente do Ministério Público de Santa Catarina, assinado pelo seu procurador-geral, que é o Dr. Fernando da Silva Comim, anexando o ofício da 26ª Promotoria de Justiça da Comarca da Capital, assinado pela Procuradora de Justiça, senhora Darcy Blatt. Diz a senhora Procuradora, no ofício: senhor presidente, endereçado a ele, Júlio Garcia, presidente desta casa, o Ministério Público, por sua promotora de justiça, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 129 da Constituição Federal, tendo por fim instruir o inquérito civil em epígrafe, bem solicitar, por ser imprescindível para a investigação, no prazo de 10 dias úteis, informações sobre os temas que serão apurados na CPI, em especial, se os atuais contratos firmados com as empresas Teixeira Duarte e RMG Engenharia serão englobados pela comissão. Outro sim solicita, ao termo da apuração, o encaminhamento do relatório conclusivo. Esse é o ofício da senhora promotora. Quero dizer aos senhores, membros desta comissão, que vou encaminhar este ofício à Procuradoria da Casa para emitir parecer se temos competência ou não de encaminhar ao Ministério Público. Também recebemos da Vivenda Construções, do senhor Sebastião Moraes Matos, que esteve aqui depondo, enviando respeitosamente informações e documentos conforme acordado. Então, eu passo ao relator. Boa tarde a todos. Não, senhor, eu passo o documento ao relator para exame. Eu até fui pego no contrapé aqui, né? Porque... Hoje é dia 22, né? Também recebemos ofício da testemunha do senhor Roberto Borges Botelho, do senhor Roberto Borges Botelho, que havia sido convocado, comunicando que deixa de comparecer, tendo em vista ter idade avançada e estar doente, não pode se locomover de Minas Gerais para cá. Vamos depois tratar dessa questão. Também o senhor Roberto Nogueira Costa comunica que deixa de comparecer em razão do custo de passagem aérea, transporte, hospedagem, alimentação. Em razão disso, já sabendo dessas situações, enviei uma consulta à Procuradoria da Casa sobre se a CPI pode custear as despesas de locomoção, transporte e de testemunha, e a afirmativa é sim. Então, vamos tratar dessa questão com eventuais outros depoentes. E temos ainda, eu pergunto ao senhor relator, antes da testemunha, tem requerimentos a ser apresentado? De novas testemunhas do relator? Podemos tratar isso em gabinete depois. Tá certo. Então, vamos chamar para o seu depoimento a testemunha, a senhora Edgar Antônio Roman. Solicito a assessoria que encaminhe o senhor Edgar Antônio Roman. Sim. Questão de ordem, presidente. Pela ordem, deputado Bruno.
Na verdade, o que, até para ficar claro para os outros membros, o que nós temos a requerer são só algumas solicitações a mais de documentos, né? E outras convocações de mais 2 pessoas. Então, isso tudo também pode ser, o presidente pode deliberar, mas apenas para que fique esclarecido aos outros membros. Fizemos em gabinete. Tá certo. Presidente, posso só fazer um questionamento, presidente? Pela ordem, deputada Marlene. A ordem. Essas consultas aqui, se esses depoimentos não podem ser feitos via webconferência, em vez de termos que pagar uma passagem para essa pessoa se deslocar para cá? Não é uma alternativa? Muito mais barata e tão efetiva Vamos quanto? acolher a ideia de Vossa Excelência e fazer a consulta necessária para tal. Okay. Mas é boa consulta. Senhor Romão, por gentileza, pode tomar assento. Faça acostar no processo. Como vai? Senhor deputado, senhora deputada. Já se encontra aqui à mesa a fotocópia da identidade do senhor Edgar Antônio Roman. Senhor Edgar Antônio Roman, o senhor recebeu um ofício de convocação para estar hoje aqui, era na semana passada, infelizmente não houve possibilidade, mas está no dia de hoje aqui para prestar depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo ato da mesa da Presidência da Assembleia, o de número 0030, de 2019. O senhor tem conhecimento de que vem para dar um depoimento nesta comissão? Sim. Obrigado. Muito obrigado. Quero que o senhor diga no microfone o seu nome completo, a sua data de nascimento, a sua profissão e o seu endereço, para que esta taquígrafa possa fazer a devida anotação. Eu me chamo Edgar Antônio Roman. Que mais? A data de nascimento? Eu nasci no dia 27 de novembro de 1948. Sua profissão? Atualmente aposentado. Mas era engenheiro civil. Engenheiro civil. E o seu endereço completo de residência, pode ser? Rua Armínio Tavares, 67, apartamento 902. O senhor promete dizer a verdade, somente a verdade, no dia de hoje? Sim. O senhor também tem direito de ficar calado, se assim entender, né? O senhor podia se fazer acompanhado de um advogado. Pelo que vejo, o senhor não veio com advogado. Então, vou passar a palavra ao relator da CPI para que possa fazer, por primeiro, as perguntas ao senhor Edgar Antônio Roman e depois os senhores deputados poderão complementar. Boa tarde, senhor Edgar. Agradeço muito a sua presença aqui. Ela é importante para a continuação dos trabalhos que essa CPI tem se dedicado a fazer. Provavelmente entra no rol das CPIs com, talvez, com maior volume de documentos e maior necessidade também de ouvir pessoas que tiveram conhecimento sobre os fatos. O senhor foi convidado à CPI porque era diretor-geral do DE, à época da execução do contrato 04690, firmado com a empresa Vivenda. Assinou o 2º, 3º, 4º e o 5º termo aditivo ao contrato original. E também foi diretor-geral DE entre 15/3/91 e 31/12 de 94 e 4/1 de 99 a 31/12 de 2002. Por isso, nossa esperança é que a sua colaboração com essa CPI possa nos esclarecer alguns fatos. Então, indo direto e objetivamente às perguntas, eu quero começar perguntando para o senhor. O senhor era diretor-geral do DE, como eu falei, em 3 de julho de 1991, quando a assinatura do 2º termo aditivo ao contrato 04690 com a empresa Vivenda, Construções e Incorporações LTDA, que objetivou a execução de serviços de conservação e restauração da ponte Ercílio Luz. No referido aditamento, assinado pelo senhor, consta uma assinatura como sendo do senhor Sebastião, sócio da empresa Vivenda. Ocorre que o senhor Sebastião, aqui nessa CPI,
ele reconheceu nas oitivas que a assinatura colocada no instrumento contratual não é a dele. Considerando que no documento consta uma assinatura como sendo sua, o senhor poderia identificar se realmente, primeiro, é a sua assinatura e depois, quem assinou o aditamento pela empresa contratada. Haja vista que o senhor Sebastião não reconheceu a assinatura e afirmou que não autorizou ninguém a assinar qualquer documento da época em nome dele. O contrato está ali na tela, atrás do senhor. Tem o seu nome e ao lado tem essa assinatura José, que está ao lado da assinatura do senhor Sebastião. O senhor estava presente como assinou o contrato junto. Nós temos a esperança que o senhor possa nos dizer quem que é o senhor, quem que assinou pelo senhor Sebastião. Pode. Para responder? Posso também passar a mão de Vossa Senhoria? Cópia do documento para verificação. Vossa Senhoria está com a palavra, pode responder. Olha, eu não me lembro. E nem estou reconhecendo se é o seu José ou não é o seu José. Na verdade... Não lembro. Senhor Faz não. muito tempo. E lendo aqui, eu estou vendo aqui, tem uma assinatura, parece José. Agora, quem é esse cidadão? Até hoje eu não me lembro mais, não. O senhor não recorda? Não. Porque essa era uma das nossas grandes dúvidas, porque o senhor Sebastião que reconheceu que ele não era. Então, nós tínhamos esperança que o senhor, como diretor da na época, pudesse nos esclarecer quem é que assinou esses documentos no lugar do senhor Sebastião. Não tenho a menor ideia. O senhor supõe quem que teria essa... Já que não foi a empresa não autorizou ninguém a assinar pela empresa. O senhor tem ideia de quem poderia ter assinado? Não tenho a menor ideia. Mas o senhor era o diretor à época do contrato. Não é. O contrato está aqui, está a minha assinatura, né? Desse termo aditivo, né? Certo. Mas quem assinou nesse local aqui, eu não... O senhor lembra de alguém chamado José? Não. Que trabalhava com o senhor, trabalhava na sua equipe à época? Não. Nenhum José. Ok. Tá ok, obrigado. Senhor Edgar, o senhor foi diretor da DR também em 15/3/91 e 31/12/94 e assinou o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto aditamentos ao contrato 4690, também firmado com a Vivenda. 4 meses antes do senhor assumir a direção geral do DR, foi firmado um termo aditivo que elevou o valor do referido contrato de 34.401 cruzeiro para 15.304.401 cruzeiros. O senhor lembra desse aditamento? Eu, sinceramente, não me lembro. Há muito tempo. Bom. O segundo termo aditivo ao contrato, esse mesmo contrato, 4690, elevou de 15.304.401 cruzeiros para 45.304.401,52 cruzeiros, o valor do contrato. 30 milhões de acréscimo. E o quinto termo aditivo elevou de 45.304.401 milhões de cruzeiros para 63.304 milhões de cruzeiros, o valor do contrato. 18 milhões de acréscimo no total, tendo sido firmado cerca de 1 mês e meio, 45 dias antes do encerramento do contrato. 45 dias antes do encerramento do contrato foi firmado mais um aditamento, aumentando o valor do contrato em mais 18 milhões de cruzeiros. A que se referiam esses aditamentos? Houve algum acréscimo nos serviços contratados? Olha, com certeza, né? Eu não me lembro desses acréscimos, nem desses aditamentos. Para mim, na minha cabeça aqui está um ponto negro, né? Nesses valores. Então, eu me lembro muito bem que
os contratos que no meu período foram com a Rocatec. Essa vivenda, eu não me lembro de ter trabalhado com ela no departamento de estradas de rodagem na época. Na verdade, o senhor assinou 4 aditivos com ela. Pois é, além eu estou surpreso com isso também, mas eu acho que na época... Era a sua assinatura. Mas o senhor reconhece a sua assinatura no aditivo? A rúbrica é minha. Mas o senhor não lembra desses Não aditivos lembro, e das razões? Não lembro. Né? Senhor Edgar, as desapropriações ocorriam antes da contratação das obras? Dá para repetir a pergunta? As desapropriações ocorriam antes da contratação das obras do senhor como diretor? O senhor se recorda se as desapropriações ocorriam antes da contratação das obras? Porque o ofício 897, de 27 de 11 de 97, informa que o contrato, um outro contrato, na época que o senhor era diretor, PJ 132/96, foi aditado para atender um plano emergencial de trabalho e estabilização dos vãos 19, 20 e 24, a fim de restaurar os viadutos de acesso do lado da ilha, trecho compreendido entre o encontro e a ancoragem. O senhor, como engenheiro, sabe, está familiarizado com os termos. Contudo, o engenheiro Antônio Xavier relata que a desmontagem do vão 20 não foi possível em razão da existência de construções sobre a ponte, que impediu o acesso e a operação de equipamentos especiais. E tem um processo de apropriação, o DRP 12123/978. O senhor lembra se essas apropriações elas aconteciam antes da contratação das obras? Eu acho que não, eu não me lembro, acho que não houveram nem desapropriações lá em torno da ponte de Ciro Luz. No meu período eu não fiz nenhuma desapropriação lá, não. Então as obras, mesmo precisando usar aquele espaço para fazer as obras, para os equipamentos, não era feita desapropriação? Não, nunca foi feito no meu período desapropriação, não, que eu me lembre. Nunca houve preocupação com desapropriação no seu período, então? Não é que não houve preocupação, é que não necessitava, né? Na verdade, existe o relato do senhor Antônio Carlos Xavier relatando justamente que não pôde fazer porque havia existiam construções sobre a ponte. Não, existia pessoal que residiam lá, né? Então havia residências. Mas não foram tomadas providências na minha época de desapropriar ninguém, não. Certo. Então não houve preocupação com a desapropriação. Não houve. Certo, mesmo, entendi. Senhor Edgar, na década de 1980, quem executava o serviço de manutenção na Ponte Luiz era a empresa Roca, como o senhor mesmo bem lembrou. Ocorre que no início da década de 90, a empresa Vivenda passou a realizar o serviço até janeiro de 92. No começo dos anos de 1990 até janeiro de 92. Sendo que ao final do ano 92, a Roca retornou à Ponte Ciro Luz para a execução dos serviços de conservação, através do contrato 88/92, firmado com o consórcio Rocatec. Em 15 de 12 de 92, assinado pelo senhor. O senhor assinou esse contrato do retorno da Roca para a Ponte Ciro Luz. O senhor sabe explicar os motivos pela qual a empresa Roca deixou de prestar os serviços na Ponte Luz entre 90 e o final de 92? Houve um período que foi paralisado, né? Falta de recursos. Não, na verdade teve uma outra empresa, né, que prestou esse serviço. Não me lembro. Senhor... Quem trabalhou lá na época foi a TEC, Engenharia, e a Rocatec, que era um consórcio. Então o senhor não lembra se os serviços contratados com a Vivenda foram realizados no... Não, eu não... O senhor não lembra da empresa atuando na... Eu na não lembro e não me lembro nada com a Vivenda, né? Nem não conheço essa empresa. O senhor não conhece a empresa? Eu não conheço a empresa, eu nunca trabalhei com ela. Na verdade, o senhor... No final, houve inclusive algum litígio judicial junto com o DR, porque a empresa Vivenda ela não cumpria, deixou de cumprir os serviços lá na ponte. Então o senhor lembrou da Vivenda, então? Não, mas não como ela trabalhando como empreiteira. Né? O senhor não lembra da Vivenda trabalhando como empreiteira? Não lembro. Eu nunca tive... Mas por que o senhor
assinou 4 aditivos com a... 5 Esses, aditivos com a esses empresa. aditivos, eles vinham normalmente, feitos pela Procuradoria Jurídica, eram encaminhados para a gente, né, para acertar os contratos em andamento, né? Mas se não estava em andamento, o senhor acabou de alegar que não estava em andamento. Mas eu não me lembro direito, né, mas acho que já deviam ter, esses aditivos já deviam estar prontos na época, né? Mas prontos em datas tão diferentes? Bom, pode ser. Então o senhor, só para nós organizarmos a ideia para que fique registrado. O senhor não lembra da empresa Vivenda prestando serviço na ponte Estilo Luiz, Não lembro. mas assinou 5 aditivos com a empresa Vivenda mesmo assim. Também estou surpreso com esses aditivos aí que eu assinei. O senhor lembra que a empresa Vivenda não trabalhou, mas Não. assinou os aditivos? Ok. Não é bem assim. Eu posso ter assinado, a empresa não estava com o contrato, né, mas não estava prestando serviço na época. Eu não me lembro de ter feito nenhum pagamento para essa empresa. Mas se o senhor lembra que a empresa não estava prestando serviço para a ponte de luz, por que o senhor assinou os aditivos? Não, uma boa pergunta, não sei te responder, viu? Ok. Em 17/3/93 foi assinado também pelo senhor o contrato PJ 00193 com a empresa Steinman, que tinha como objeto serviço de avaliação estrutural e concepção de projeto conceitual de recuperação da ponte Estilo Luiz. Seu valor inicial era de $739 mil. Como se deu essa contratação? A empresa Steinman, ela foi a construtora da obra e foi solicitado para que ela fizesse um parecer técnico da viabilidade de recuperação dessa ponte. Eu não me lembro, mas acho que foi feito através de uma dispensa de licitação, né? Exato. Por esse processo. Não me lembro de ter sido feito licitação. Ela foi convidada para fazer esse... Então, na verdade, essa é a pergunta seguinte ao senhor. Na verdade, houve uma licitação. Só que o problema é que a dispensa de licitação feita, à época, houve uma dispensa de licitação em um valor maior em favor da empresa Steinman, mesmo quando essa já se encontrava vencedora de uma licitação anterior, a concorrência número 2491. Considerando que a solicitação de rescisão ocorreu em 30/6/92, é importante se ater às datas aqui, 30/6/92, e a aprovação da dispensa ocorreu em 16/7/92 pelo governador do estado da época, Wilson Klein. Por que aconteceu isso? A empresa ela tinha vencido uma licitação, entretanto, foi desconsiderada essa licitação, e alguns dias depois foi feita uma dispensa de licitação para a mesma empresa fazer o mesmo serviço, por um valor maior. Por que isso ocorreu? Não sei. Não me lembro. Tenho a menor ideia. Sei que foi feita uma dispensa de licitação única. Que foi feito. Depois da empresa já ter vencido uma licitação que foi cancelada. O senhor não lembra, não lembra desse cancelamento? Não lembro. Não lembra? Não lembro. Ainda, acerca do contrato 00193, a empresa Esteio Engenharia e a Aero Levantamento S.A. fez parte dessa contratação, o senhor lembra? Esse mesmo contrato. O senhor lembra da empresa Esteio Engenharia? Da dispensa de licitação, né? Isso. Lembro. O senhor lembra? Lembro. Qual foi a participação da empresa no contrato, especificamente com relação aos serviços encomendados? Ela dava assessoria técnica para os americanos que vinham aí, né? E conduziam os relatórios de trabalho. Conduziam os relatórios de trabalho. Eles fizeram uma espécie de um consórcio, né? O que de fato foi executado nesse contrato? O senhor lembra? O que a empresa americana fez um relatório da viabilidade de recuperação da ponte.
E e deu as coordenadas para fazer um projeto. Era para fazer um anteprojeto, mas ela não entregou esse anteprojeto para nós. Ela não entregou? Não. Mesmo com um contrato de quase $800 mil, ela não entregou. Então, ela fez um relato muito sucinto e não fez aquilo que nós esperávamos que fosse, de fazer um tipo de um anteprojeto. E adeus. E até logo. Então ela não apresentou solução técnica alguma, então? Não que me lembre. No entanto, que nós tivemos que contratar, depois, mais tarde, foi contratado um projeto final para a restauração dessa ponte. E o senhor lembra dos pagamentos a Steinman? Eu acho que foi feito os pagamentos, sim, de acordo com o cronograma que tinha sido acordado na época, né? Então houve o pagamento, mas não houve a entrega do projeto pela Steinman. Houve a entrega de outros relatórios que não deram dados suficientes para que a gente fosse elaborado um projeto. O senhor considera, então, que não foi entregue o objeto do contrato licitatório? Não, na época não. Não foi entregue. Ok. No final dos anos 90 também, iniciou-se um movimento no Estado de buscar uma contratação de um novo projeto a nível nacional, que resultou na contratação através do convênio com o DENER, hoje DENIT, da Sondotécnica Engenharia, consórcio Sondotec Ingerhop, no ano 2000, período em que o senhor também era diretor-geral do DER. Quais os motivos de novamente ser contratado outro projeto a não ser utilizado e não ser utilizado, na verdade, aqueles relatórios? Aqueles relatórios não serviram? Exatamente. Para embasar? Não serviram. Eles não deram elementos suficientes para que se pudesse fazer uma licitação, ou mesmo não deixaram com clareza, a clareza necessária que a ponte era recuperável. Então o senhor considera que pela não entrega do objeto da Steinman foi necessário fazer essa nova contratação? Foi necessário fazer um novo projeto, sim. Que foi feito um projeto final de engenharia através de convênio, governo federal, através do DENIT. Aí o Estado não participou com nada, né? Dessa contratação desse projeto novo. Como assim não participou com nada? Não. Foi o DNR que pagou tudo. Foi o DNR que pagou tudo? Mas mesmo da mesma forma, mas o DER acompanhou a supervisão. Através de engenheiros, uma comissão mista, com engenheiros do DNR e os engenheiros do DR, fizeram acompanhamento desse projeto. Então o senhor considera, então o projeto ele passou por supervisão técnica de vocês, então? Sim. DR. E o DR apresentou alguma sugestão técnica para elaborar o projeto ou para a escolha de solução? Não, veja bem, esse projeto dessa ponte é um projeto muito complicado, não é qualquer, como se diz, não é um projeto qualquer de uma ponte simples, não. É um projeto até muito desconhecido por todos os técnicos brasileiros, né? Portanto, que a gente pediu auxílio a quem projetou a ponte, quem construiu a ponte, e se manifestou, porque é um monumento que está aí, né, diferente de todas as outras construções. Mas então, para registro... O que eu fiz na época foi nomear uma comissão técnica para acompanhar a elaboração dos projetos, que eram fiscalizados e acompanhados por o DNR. E essa comissão apresentou alguma sugestão técnica ao projeto? Naturalmente que apresentou, a comissão apresentou sim. Ok. Posso dizer até o nome do engenheiro que era o responsável por isso, favor. o engenheiro Wilson Kopski. Wilson? Kopski. Kopski. Em 6/6/97 foi assinado o convênio 894/97 com a UFSC. No referido convênio foi entregue, junto com o estudo da estrutura, uma solução de recuperação da ponte Cícero Luz. Por que não foi adotada a solução de recuperação proposta pela UFSC?
Não sei te dizer, mas eu acho que a solução que a Universidade Federal apresentou não era satisfatória, não. No meu entendimento. O senhor acredita que não era, então, não era uma solução viável? Não. Tendo em vista que vários convênios foram firmados e estudos para a solução técnicas foram contratados com a UFSC anteriormente, nas décadas de 80 e 90, um quinto intuito de apresentar soluções de recuperação com essa mesma intenção, apresentar soluções técnicas para a ponte. O senhor acredita que tais estudos se justificam técnica e economicamente? Porque já tinha acontecido 2 outros contratos anteriormente. Então houve um terceiro e que também não ofereceu solução técnica. O senhor acredita que esses estudos se justificavam economicamente? Eu acredito que foi solicitado, foi prestação de serviço por parte da universidade, mas ela nunca trouxe soluções para o problema da ponte. Pois é, pela terceira vez, na verdade, ela não trouxe. Não trouxeram. E por que teve 3 tentativas, senhor, né? Você pode me dizer? Não sei, eram interferências que existiam na época, né? Inclusive políticas, né? Mas a universidade deixou a desejar nos seus relatórios. Sim, não teve nenhum relatório da universidade que foi aproveitado. Justamente por isso, quando o senhor se refere à interferência política, o senhor pode discorrer um pouco mais sobre isso? Pode explicar para essa comissão? Não posso. Ok. Mas era de ciência dos senhores, que já havia 2, que a UFSC não trazia, como o senhor mesmo falou, nunca trouxe solução técnica viável. Não. Ok. Exatamente. O senhor também assinou o contrato 315/94, firmado entre o DR e o consórcio Rocatec, que objetivou a execução de serviços de conservação e manutenção da Ponte de Luz Colombo Salles e Pedro Ivo Campos. Especificamente, quais eram os serviços de conservação e manutenção contratados? Na Ponte Hercílio Luz, né? Isso, mas é que esse contrato, na verdade, ele foi um contrato feito para as 3 pontes, né? Então eu queria saber especificamente... Também não estou lembrado disso, mas me lembro da Ponte Hercílio Luz. O que realmente eram feitos lá era o serviço de manutenção e conservação dos viadutos, né? Ou seja, os serviços de jateamento, pintura e substituição de placas ou peças avariadas com o tempo, né? Então eram feitos a substituição dessas peças. Certo. E foi contratado algum serviço, o senhor lembra? Isso, para nosso estudo, isso é muito importante. O senhor lembra se foi contratado algum serviço especificamente nas barras de Olhais? Não lembro. Em relatório de atividades e serviços executados referentes ao contrato 315/94, é descrito a seguinte atividade como realizada: vistoria nas barras de Olhal e apoio, de maneira prática e não técnica, pela supervisão de obras do senhor Ivo Pellegrini. Esse tipo de serviço era recorrente? Qual a finalidade de uma vistoria prática e não técnica? Aquilo era para verificar se o processo estava em andamento ou tinha estabilizado. Então, esse senhor é um seu Ivo, né, que tu falou aí, né? É um funcionário antigo lá acho que é o funcionário mais antigo da ponte. Cara que conhecia muito da ponte. E era um excelente técnico, conhecedor da ponte. Então ele fazia essas inspeções para verificar se estava... Ele era engenheiro? Não. Então, não era engenheiro. Então era um não engenheiro que fazia a verificação da ponte. Fazia verificação. Entre 1982 e 2000, o Estado de Santa Catarina contratou inúmeros projetos. Estudos, propostas de soluções técnicas, entre outros instrumentos objetivando a recuperação da Ponte de Luz, com diversos agentes, tais como as empresas Usimec,
contrato de 82 até 87, Steinman em 93, a UFSC em 82, 89, 97 e o consórcio Sondotécnica Ingerhop em 2000, através de convênio com o DENIT. Sendo que nenhum deles obteve sucesso em restaurar a ponte, ao passo que a grande maioria sequer saiu do papel. Senhor Edgar, qual o motivo do Estado contratar tantos estudos e projetos sucessivamente e não executá-los? Não colocá-los em prática? O senhor considera adequado do ponto de vista econômico tal prática? Olha, eu vou te responder como uma pergunta, essa pergunta. Os serviços, os projetos, de contratação dos projetos eram feitos na tentativa de buscar a melhor solução. Todas essas tentativas foram praticamente frustradas, com exceção da última. Foi elaborado um projeto através do convênio com o DNR, né? Que teve por fim um projeto final de engenharia para restaurar esta ponte. Os outros estudos eram apenas estudos superficiais, né? E que todos eles nos deixavam com muita dúvida a respeito da solução, porque a solução para esta ponte, como vocês estão vendo até hoje, ela não é muito fácil, não, né? O senhor, diante de tantos contratos, eu me pergunto, e também, de acordo com o que o senhor relatou, existia algum tipo de interferência ao trabalho técnico dos senhores em relação à contratação de tantos estudos? Eu acredito que não. O senhor nunca foi pressionado a contratar algum estudo? Não. Não? Não. Porque do ponto de vista econômico, me parece que foi contratado uma série de estudos, nenhum oferecia nunca a solução, porque os senhores nunca estavam satisfeitos, mas alguns estudos, como o senhor mesmo falou, como o da Steinman, nem o projeto entregue foi. Havia alguma interferência política nisso? Não, nunca houve interferência política em cima disso. Muito pelo contrário. As interferências políticas que existiam era para que houvesse a execução de projetos capazes de se contratar um dia, né, se fosse possível, a contratação definitiva da recuperação da ponte, né? Todos esses que se referiu anteriormente, nenhum projeto desse, ou anteprojeto, eu não chamaria isso de projetos, antes projeto, relatórios, como os da universidade, não houve execução de projeto nenhum. Houve relatórios que iriam no local, faziam os levantamentos, mas nada de concreto era apresentado para o DR, né? Então, da tentativa mais correta, finalmente foi esse último contratação através do DNR, porque era um projeto caro, não era um projeto de custo pequeno, não, o custo muito alto. No entanto, eu nem me lembro o custo desse último projeto, quanto que foi, mas foi alto, com certeza, né? Sim, foi alto e na verdade, mas os senhores já tinham noção disso nos projetos anteriores, que era um projeto difícil, complicado, tecnicamente. Exatamente. E por que da insistência em projetos que não poderiam apresentar, que já era provável e sabido que talvez não oferecessem as soluções? Não, toda a vida nós buscamos soluções. Sempre que se encomendava um relatório, um anteprojeto, era com a finalidade de buscar uma melhor solução para recuperar a ponte, né? Mas a gente não tinha encontrado a solução final, né? E acredito que depois eu saí, não sei qual foi o projeto utilizado para restauração da ponte, mas acho que foi até alterado o projeto feito através do convênio do DNR, com o que hoje a situação está aí. Pelo menos quando eu passo lá e vejo as noções que eu tinha do projeto de
restauração da ponte, não é isso que está sendo feito aí, não. Houve modificação. No segundo termo aditivo do contrato PJ 8892, de 5 de maio de 94, firmado com o consórcio Rocatec, onde consta também o nome do senhor, consta também aquela mesma assinatura, novamente, constante no segundo termo aditivo ao contrato 4690, de 91, firmado com a empresa Vivenda, que não foi reconhecido, como falamos, pelo senhor Sebastião. Sendo que agora a referida assinatura consta no local reservado ao senhor Raul Osório de Almeida, sócio da construtora Roca. O senhor pode dar uma olhada no documento ali também, nós vamos colocar em tela o documento. Essa mesma assinatura, passa o documento para ele, ou esse que agora. Essa mesma assinatura, num contrato que o senhor novamente também assinou, aparece essa assinatura misteriosa, mas agora em cima de outro nome. O senhor reconhece a assinatura neste novo termo aditivo, também sob a sua supervisão? Esse aqui da Rocatec, né? Exato. Isso. A Rocatec foi presente, sim, eu assinei os convênios, tudo com eles, direitinho. Convênio é o contrato, né? Não, eu estou... Agora, essa assinatura aqui, eu não estou reconhecendo. É a mesma que apareceu no contrato com a Vivenda. Né? Mas como que uma assinatura pode aparecer tão constantemente em épocas diferentes e toda sob a supervisão também do senhor? Estou me passando assim pela minha memória que pode ser que essas empresas, por exemplo, a empresa de Curitiba, eles tinham... Como é que é? Não é o caso, porque nesse caso são duas empresas distintas. Sim. E o senhor Sebastião deixou claramente que ele não tinha preposto algum para assinar por ele. Tudo bem, mas eu não reconheci. Pode ser que algum preposto dessas empresas com esse nome aí. Só pode ser. Mas que assinou... É que ele assinou... Procurador. Sim, é que assim... Algum procurador, esse é que para essa hipótese aqui, ser verdade... pode ter sido procuradores dessas empresas. É que para essa hipótese ser correta, esse senhor deveria ter sido procurador da Vivenda e depois tornado procurador da empresa concorrente que venceu a Vivenda e assinado ainda em cima de um outro nome, de um terceiro nome agora. E não há nenhuma indicação ali que seja... Eu não sei te explicar isso direito aí, não. O senhor não tem ideia, então, não tenho de quem pode ser esse nome? Não, nem conheço esse tal de José, não. O senhor, era prática, durante a sua gestão como diretor, pessoas não autorizadas pelas empresas e não constantes no instrumento contratual assinarem aditivos? Não. Mas aconteceu. Não sei, porque isso vinha da Procuradoria Jurídica, e eles tinham que estar credenciados, né, na Procuradoria Jurídica como procurador com os documentos. O né? que o senhor está dizendo é que já vinha assinado para o senhor? Não estou dizendo isso, não. Era assinado na sua presença? Não. Não era? Não. Então vinha assinado? Vinha assinado. Então já vinha assinado para o senhor já vinha assinado. Só dava a sua assinatura ali? Assinatura. Então já chegava até o senhor com a assinatura? Exatamente. Então o senhor acredita que essa assinatura, por exemplo, já, pelo que o senhor me relatou, essa assinatura já veio da Procuradoria, então? Já vinha, o documento já vinha pronto. Provavelmente. Então o senhor acredita que essa já veio pronto da Procuradoria? Também. Era de praxe, assim. Todos os contratos eram feitos assim. E quem que era o procurador jurídico? Quem era o procurador jurídico que... Não, na primeira gestão minha era o senhor Odorico Ferreira, advogado. Quem? Adolar Odorico Ferreira. Adolar Odorico Ferreira. E nos outros contratos? No segundo... Isso, no segundo período. No segundo período, é o engenheiro, aliás, o advogado Márcio... Agora eu não me lembro, falhou o sobrenome dele.
Mas então era prática normal vir esses contratos já assinados pelo Já senhor? prontinho, para só pegar minha Já assinatura. com as assinaturas para o senhor pegar? Exatamente. E o senhor nunca se questionou por que chamava essa assinatura estava mesmo assinatura em diversos contratos, não? Não. Senhor Edgar, o senhor tem mais alguma informação que queira compartilhar com essa comissão parlamentar de inquérito que julgue ser relevante para a elucidação dos eventos e fatos aqui abordados e tratados? Não, eu não tenho eu não tenho mais informações a dar, a colaborar a respeito, né? Só que foram atos praticados há muito tempo atrás, então minha memória não é mais de gente tão jovem assim que se lembra tudo. Eu me esqueço de muitas coisas. Já estou com mais de 70 anos, né? E esses fatos aí fazem mais de 20 anos, né? Então não tem assim, com clareza, você colocou datas e datas e datas uma atrás da outra. Eu não consegui aqui fazer uma assimilação, computar isso aí, né? Mas, que nem o caso da vivenda, eu estou estranhando que a vivenda não trabalhou no meu período. Segundo... nós também estamos estranhando, porque não prestou serviço. Segundo o contrato, prestou, assinado pelo senhor, na verdade. Mas não prestou serviço lá na ponte. Quando eu assumi, eu já estava encrencado, já estava parada a paralisação. Mas o senhor assinou mais 4 aditivos com a vivenda. Pois é. Isso que eu estou estranhando, como é que é isso aqui, que eu não me sua lembro assinatura. direito como é que foi isso aí. Mas com certeza, se eu assinei isso aqui, porque as coisas estavam corretas. Como é que era o interesse político sobre a ponte Ercílio Luz à época? Como é que era o acompanhamento? Eu não estou entendendo a tua pergunta. Quem eram os interessados, maiores interessados na época? Quem que existe? O senhor lembra de de alguns interessados em saber o andamento, como não estava, como ia, como não ia? O senhor lembra de... Não, na época eu prestava conta ao secretário de Transportes e ao governador, né? Sim. Que era sempre questionado pelos governadores, tanto pelo Clanibim, depois como o Esperidião a mim, que eles tinham a vontade de restaurar a ponte. O senhor diria que era uma prioridade? Era uma prioridade e que... Como é que se diz? Lutavam junto com a gente para até fazer esse grande número de estudos para ver se existia uma viabilidade técnica e econômica. Porque o difícil, além de fazer todos esses estudos, eram os recursos para pagar isso aí. O senhor eram difíceis, né? E muito mais difícil para fazer a restauração da ponte. Nós sabíamos que ia custar uma ponte nova, ou mais. E o senhor tinha esse contato direto com eles? Com os governadores, com o secretário? Isso. Tinha, claro. Sim. O senhor se comunicava com os governadores, então? Sim, claro. Se comunicava diretamente. Essa prestação de contas, ela era formalizada? Ou Não, era verbal? Verbal, né? Era verbal? Verbal. Certo. O governador de Esperidião muito questionou para que os projetos saíssem, né? E houvesse uma solução definitiva para essa ponte, né? Senhor presidente, eu, no momento, me dou satisfeito pelas perguntas. Eu só me reservo, ao final, o direito de, se eu puder fazer mais um questionamento, caso a gente queira aqui, a gente possa fazer. Muito obrigado. Terminada a participação do deputado Bruno, eu pergunto aos senhores deputados se há alguma pergunta a fazer. Deputado Gessé? Deputado Sargento Lima? Deputado Joamin? Deputado Fernando? Deputada Luciane? Eu tenho mais uma. Eu quero... Pode fazer Vossa Excelência, eu faço o encerramento. Na verdade, eu acabei pulando aqui. O senhor lembra, quando se falava em capacidade de reabilitação, o senhor lembra se comentava se havia ou não a disponibilidade financeira para a reabilitação da ponte? Se era algo viável economicamente, se o Estado tinha dinheiro para a reabilitação? Não, era uma questão que se discutia há muito tempo.
Tá desligado o microfone. Não, era uma questão muito discutida, tecnicamente, a viabilidade de se recuperar esta ponte, porque os custos já se sabia que eram elevados para recuperar esta ponte. Haveria comparações feitas com a execução de uma obra como a Colombo Salles ou a Pedro Ivo, que custariam menos do que a restauração dessa ponte. Porém, sempre foi colocado que a ponte é um negócio que faz parte do Estado de Santa Catarina, não da cidade, mas sim do Estado, como um monumento histórico, né? Um monumento que diz Florianópolis, qualquer coisa, lembra a ponte diz Florianópolis, né? E é um negócio cultural também daqui. Então, isso levou muito em consideração o peso. Tecnicamente, era se demolir essa ponte e construir uma nova. Mas todos esses fatores que eu citei aí, de ser um monumento histórico de Santa Catarina, não permitiu. Ok. E que lutaram para que a ponte não caísse. Né? Tá. Não. E estão lutando até hoje, né? Satisfeito, deputado? Senhores deputados, senhor Edgar Antônio Román. Deputado Bruno, eu gostaria que Vossa Excelência repetisse quais os 2 períodos que o doutor Edgar Antônio Román foi diretor-geral do DR. Ele foi diretor-geral DR entre 15 de 3 de 91 e 31 de 12 de 94, e entre 4 de 1 de 99 a 31 de 12 de 2002. Antes de eu perguntar ao senhor Edgar, eu quero contar uma pequena história para contextualizar depois as minhas perguntas para poder entender bem. E o doutor Edgar há de se lembrar bem, deve até ter conhecido, por ter sido servidor público por muitos anos. O senhor lembra do diretor do Tesouro, doutor Baldança, né? O diretor do Tesouro antigamente era o Baldança, né? Não lembra? Mas antigamente, o Baldança era diretor do Tesouro, isso foi contado pelo meu pai, e o servidor público fazia o vale, muito servidor público fazia o vale todo mês. E o Tesouro funcionava onde hoje é o prédio da Prefeitura Municipal, o gabinete do prefeito, ali. E o Baldança já sabia quem queria fazer o vale e todo mês preparava um envelopezinho com um dinheirinho e o servidor dela fazia o vale e saía descontado no final do mês. Por que faço essa introdução na minha fala? Porque é claro que antigamente nós não tínhamos a tecnologia que temos hoje. Né? De pegar o telefone e fazer transferência de numerário online, enfim, em qualquer canto. Eu quero perguntar para o doutor Edgar o seguinte. Evidentemente que o DR tinha um engenheiro responsável pela obra da ponte, era isso? Era. O senhor pode citar, nos seus períodos, quais os engenheiros? Ou os principais, ou o principal engenheiro que cuidava da manutenção da ponte? Olha, o engenheiro Itamar Flâmia. O senhor pode botar o microfone um pouquinho mais perto do senhor? Engenheiro Itamar Flâmia, no primeiro período. E no segundo período, o engenheiro Arnoldo Martins. Muito obrigado. Esses engenheiros, naturalmente, eles preenchiam a planilha das obras que eram realizadas. Eles eram diretor da área. E eles que preenchiam lá no as planilhas. campo tinham uma comissão que fazia as medições. Que fazia medições, ok. Essas medições eram encaminhadas para a sede geral do DR. Isso, para as devidas diretoria de operações. A diretoria da operação fazia a devida verificação e, se tudo estivesse correto, encaminhava para a parte financeira, para Sim. começar a providenciar o pagamento. Sim. Era isso? Exatamente. Esse era o rito. O rito. Pois bem, os pagamentos, em razão da falta de tecnologia,
eram feitos para as empresas em moeda corrente, ou cheque, ou o DR depositava em conta? Era feito a ordem bancárias, né? Depositado em conta. O DR nunca fez pagamento em moeda corrente? Nunca. Na minha gestão, não. Fez pagamento em cheque? Também não. Só depósito bancário? Só depósito bancário. Quem assinava esses depósitos bancários? Assinatura Normalmente tinha que ter 2 assinaturas no Estado. A assinatura final era minha. Sua? Vinha do diretor, depois de fazer a tramitação geral de todas as diretorias, passado pela Procuradoria Jurídica, tudo parecer, ia para a Diretoria Administrativa Financeira, que fazia os empenhos e encaminhava para mim as ordens bancárias para pagamento. Quem no DR autorizava a fazer os aditivos aos contratos? Os aditivos eram solicitados através das diretorias competentes, diretoria de operações, e eram encaminhados para mim, já totalmente elaborado, com quantitativos, planilhas de cálculos e verificação, para mim assinar, e eram aprovados pelo Conselho Administrativo. Então, na época, o DR tinha um conselho? Tem um conselho, sempre teve. Esse conselho é que examinava e sugeria a aprovação do aditivo? Aprovava os aditivos. E o senhor simplesmente homologava isso? Eu homologava, encaminhava. Okay. Quem homologava era o conselho. Conselho, sim. E o senhor? O senhor executava o que o conselho determinava? Exatamente. Eu me dou por satisfeito. Senhor deputado, pergunto a vossas senhorias se tem mais alguma pergunta. Não havendo, eu agradeço ao senhor Edgar Antônio Roman e peço à assessoria que encaminhe o senhor Roman. Por gentileza, o senhor está dispensado. Muito obrigado pela sua participação. Senhor deputados, obrigado. Não havendo mais nada a deliberar, dou por encerrada a presente reunião. Muito obrigado e boa noite para todos.